que ia acontecer na universidade esses dias. Como você não tinha dito para participar, então eu acabei não me inscrevendo. Eu acho que a inscrição ou foi até hoje ou vai até hoje. Não, Luciano, que ou foi evento é até esse? ontem ou vai até hoje, não sei. Que evento é esse? Aí, eu vou procurar e vou mandar para a senhora, que se ainda tiver tendo a inscrição, eu queria saber se é para me inscrever ou não, Tá. né? Eu acho que pode ser dos encontros universitários. Isso, Ah, encontros então universitários, pronto. Isso. exatamente. Não, Calisa, você está começando agora. Talvez se você quiser participar dos encontros universitários, pode ser no próximo ano. Mas Ai, eu acho lindíssimo. assim, fique tranquila. De qualquer maneira, é uma coisa que não vai contabilizar muito para você. É muito mais importante você trabalhar na escrita de um artigo que você vai conseguir publicar numa revista do que mandar resumo para encontros universitários, entendeu? A não ser que seja uma exigência do programa, aí tudo bem. Mas eu, particularmente, acho que você deveria investir em outras coisas. Entendeu? Ai, pronto, maravilha. Pronto, tudo que eu queria ouvir, professora. Tá Pronto. ótimo. Porque eu Não, já estava assim, meu Deus do céu, mais uma coisa. a gente tem que pensar no que no que vai ser prático, útil, né? Então, assim, eu entendo a Sim. necessidade do programa de fazer o kick-off, entendeu? Eu entendo, porque existem orientadores que não pegam junto dos orientandos, mas para nós, no final das contas, mais atrapalha do que ajuda, né? Então, vamos lá, já está aqui mesmo, né? Eu não vou poder Professora, participar, mas eu confio plenamente em você. Ficou bem direitinho o que você vai apresentar, vai dar conta demais, viu? certo. Uma pergunta, outra pergunta, né? Qual a pronúncia correta do. É Papert ou Papert? Ou como é que eu chamo o nome desse filme? Pelo amor de Deus, pra não passar Papert. vergonha lá. É Papert. Papert. Isso. Pronto. Pronto, né? Eu não quero passar vergonha. Não, tranquilo. Tem gente que é Vamos doutor já e chama Papert. Eu falei, não, senhora, é Papert. Mas esse sou eu que chamo, né? Você vai chamar lá nos Estados Unidos, por exemplo, o tal do Ausubel, que é um autor que eu uso também. Ele Eu morri de chamar o Zuber, professora. não é Ausubel, é Ausubel. Mas em inglês é Ausubel. Ausubel. Então, tem um autor também que ele é francês, que é da área da matemática, certo? E aí é muito engraçado porque a gente chama aqui, em português, de Euler, que é como se Ah, escreve, eu sei né? qual é esse do diagrama, né? É. Aí em inglês ele se chama Euler, mas em Pronto. francês ele se chama Olé. Então você escolhe, né, como é que você quer chamar o Rapaz, bendito do tá certo. autor. Isso aí tá que nem chamada dos alunos, que você tem que perguntar pra mãe do menino como é que Isso, chama certos alunos, porque isso, a gente mesmo não sabe não. Mas isso tá certo, mesmo. tudo bem, vai dar Então, certo. é muito engraçado, Calisa, é desse jeito. Mas vai devagarinho, vai funcionando. O negócio é porque Ah, a vai gente, sim. vocês vão ter que escrever sobre o problema agora e vai ser um pouco mais, né? Que vocês vão ter que escrever. Então, seria bom se vocês já tivessem Esse é um pouco vindo mais, a com gente já vê mais. assim, os três par. Não, não, menos, menos. Menos do que isso. Ai, tá No bom? máximo duas, tá certo? Então, não precisa ser tanto assim, não. Vamos Tá devagarinho. bom. Então, de novo, né? A nossa proposta de pesquisa, eu vou falar isso tantas vezes que vai ficar no sangue, né? Como dizem. Não Então, pode falar, que é pra eu interiorizar, professora, pelo amor de Deus. desenvolver, aplicar e testar uma sequência didática, né? Os estudantes vão Inovadora. desenvolver isso, seus próprios materiais digitais, que são os MADES, os materiais autorais digitais educacionais. Vai ter um momento que eu vou conversar com vocês sobre o MADE, o que, que é, qual a definição, quais são os exemplos de MADE que existem, vou mostrar, tá bom? Então não se preocupe Andei não. olhando lá no site, andei dando umas curiosas, Pronto, ótimo, viu? Muita coisa ajuda também. bacana. Isso. Sim. Aí, utilizando o artefato tecnológico digital, no seu caso é o livro-jogo, né? Então, você vai utilizar o livro-jogo fazendo uso do software Twine com os alunos, a fim de verificar como ocorre a aprendizagem do conceito de independência do Brasil, né, na área de história, com base teórica no construcionismo e na tecnodocência. Então, vai ter um momento que a gente vai falar sobre o construcionismo, só sobre ele, vou explicar todos os detalhes, e outro só sobre a tecnodocência, vou explicar todos os detalhes também, tá certo? Então, vocês vão ter um amparo bom em relação a isso. E com a base metodológica de pesquisa do Design Based Research, que são aqueles dois textos que eu pedi para vocês lerem, que seria bom se vocês já tivessem lido, para O vocês primeiro eu li, entenderem. agora o do segundo eu tô apanhando ainda. Tô Em inglês, tentando né? ler e Isso. tudo, mas tem muitas coisas que eu não tô absorvendo. Sim. E aí, pronto, quando vocês tiverem dúvida em relação a esse material, vocês me dão um feedback, falam assim, olha, professora, Certo. eu ainda não entendi muito bem o que é isso, mas a gente vai viver
o DBR, tá certo? Então, Eu acho que eu vou entender melhor na vivência, isso, talvez. exatamente. Então, o que a gente está fazendo DBR agora é a parte 2. A parte 1, que é aquela parte de definição, a gente fez logo no primeiro dia que a gente se encontrou. Definiu algumas coisas assim, isso, é isso, é isso, é isso, é isso, que é a primeira parte que está lá no projeto. A segunda parte a gente está fazendo agora, que é o estudo epistemológico, né, sobre a independência, os elementos da independência, e o estudo ontológico disso, que foi o que a gente trabalhou nos 2 últimos encontros, tá certo? Mas a gente vai continuar nessa etapa 2 por mais tempo, porque a gente vai ter que olhar para o epistemológico e ontológico do livro-jogo, do Twine, do construcionismo, da tecnodocência, dos meios. Então, a gente vai trabalhar em cima disso por mais tempo. Certo, perfeito. Então, eu estou falando da história, mas eu estou também falando por Rivelino, tá certo, Rivelino? Você está aqui presente comigo hoje, com a Calisa também. Tá certo? Então, Eu até tinha mandado mensagem para ele para trocar uma ideiazinha. Pronto. É bom a gente estar nessa ligação. E aí, o que a gente tem em termos de cronograma, né? A gente já está em setembro, então a gente vai hoje abordar a escrita do problema, que abraça tanto a parte ontológica quanto a parte epistemológica do conteúdo científico ou do conteúdo histórico, que é o seu caso, tá certo? Então, seria o arremate desses 2 momentos. Por isso, assim, se vocês tivessem avançado um pouco mais, vocês estariam mais soltos agora para a escrita do problema. Tem problema? Não, certo? Vocês vão ter que avançar na escrita do problema de pesquisa de vocês, mesmo com um texto ainda muito curto que vocês desenvolveram anteriormente, tá bom? Mas tem nada não, vamos para frente. Depois a gente pode retomar essa escrita e deixar ela um pouco mais complexa, né? Sim, vocês vão retomar isso no segundo semestre, tá certo? Perfeito. Então a gente vai avançando devagarinho aqui, aos pouquinhos, com pequenos elementos, para compor o projeto do comitê de ética. Aí a gente submete, aí quando for no próximo semestre, a gente vai deixar esse material denso. E aí pronto, a gente vai mergulhar em todos esses conceitos aqui que a gente vai trabalhar, tá certo? E aí eu tinha pedido para vocês fazerem, né, a busca do material, né, sobre a ontologia, o significado, os conceitos das coisas, e foi um pouquinho mais extenso do que a parte epistemológica, né? E eu pedi também para vocês escreverem um texto aí com 4 parágrafos para tratar aí dessa ontologia, tá certo? Pedi também para vocês mexerem na tabela de indicadores de aprendizagem. Foi uma coisa que eu nem olhei lá ainda, mas eu posso olhar agora. Então, eu vou sair daqui. Não, olha não. Ah, você não fez nada também, Calisa? Não, essa eu não abri, professora. Desculpa. Então, essa eu deixa lá. Mesmo estou porque... ciente que ela existe, mas eu não mexi nela ainda, porque eu estava com as outras coisas, enfim. Tá certo. Eu vou trabalhar com ela ainda. Mas se quiser abrir para a gente ver, dar mais uma orientada nela. Tá, eu vou olhar primeiro o texto, tá certo? Deixa eu ver aqui. Esse texto é do Rivelino. Deixa eu trabalhar primeiro com o seu, Calisa. Pronto. Então, eu vi aqui, ó, deixa eu voltar lá para o começo, que eu vi que você fez algumas alterações que eu tinha pedido no texto, né? Mas outros elementos eu vi que você não conseguiu acrescentar, né? Então, isso aqui, ó, Estou acrescentando ainda. Precisa ser acrescentado ainda, mas isso vai impactar diretamente no que você vai escrever em relação ao que eu vou pedir para essa semana, tá certo? Então... Nessa listada eu já estou com as páginas para trabalhar, já tenho lá no dicionário do Bobinho já. Ótimo. Então, assim, é uma pendência que ficou aí em relação a esse material. Sim. E aí eu vi uma que eu pedi sobre a ontologia e vi que foi bem curtinho também, né? Mas tá bom. Pouquíssimo ainda. Isso, eu vi aqui, tem uma coisa que você não está fazendo ainda, mas que você esquece, que é colocar o recuo aqui, né? Mas lembra de colocar, tá certo? Sim, vou colocar. Pronto, eu coloquei porque eu não consigo ler o texto sem o recuo, aí eu coloco. Mas quando você for fazer, você pode colocar, tá bom? Sim. Ok, mas aí pronto, o que você escreveu ficou muito bom, só não contemplou todas as coisas que foram solicitadas, tá certo? Mas é nessa linha, né? Isso, é nessa linha, tá tudo certinho, é isso mesmo, tá tudo tranquilo, só faltou dizer as outras Vou coisas. seguir a referência tripla lá do dicionário.
Pronto, né? Então tá tudo bem. Porque eu vi que tem esses 3 autores principais, tem muitos outros, assim, é uma página de autores que colaboram. Mas Sim. como aparentemente são os 3 principais, aí eu fiz aquilo que a senhora orientou, né? De tirar o Zete não sei o quê. Etial, sei lá. Pronto, ótimo. Aqui, ó, na referência aqui é negrito, porque é Sim, revista, sim, tá verdade. certo? Então, só detalhes assim. O resto ficou muito direitinho. Deixa eu só ver se eu fiz alguma marcação. Eu não fiz nenhuma marcação Não, no seu texto, então eu acho que teve uma da página que você já alterou. sim. Marcou como resolvida. Pronto, mas foi só isso, viu? Então, o que está faltando no seu material? Só encher um pouquinho mais de informação vinculada a essas coisas que estão faltando aqui, que eu deixei em azul, tá bom? Inclusive, tem esse Senhora, aqui, o que é escravização. é, a gente não vai mais deixa trabalhar com isso, ela. né? Pode deixar ela aí, deixa ela aí. Ah, então tá bom. Não tire não, por favor. Tá certo. Então tá aqui. Porque talvez eu vou apresentar, que eu vi um artigo que eu estava trabalhando, estava lendo, e talvez eu dê uma pincelada para poder consolidar algumas ideias. Tá bom, mas Se for, cuidado para você não se afogar em vários conceitos, tá certo? Tem que escolher alguns só para professor, trabalhar, tá bom? depois eu queria até um conselho na questão da organização das leituras, daquela nossa pasta dos materiais conseguidos. Né? Eu tinha dividido em subpastas para a parte epistemológica, para a parte ontológica, mas eu percebi que eu acabo indo de uma para outra o tempo inteiro. Então, fica melhor só deixar tudo num canto só, para a Sim, gente fica melhor. explanar tudo, né? É, Pronto, eu queria essa orientação que fica estava tentando melhor. compartimentar, mas acho que não. Fica melhor. Deixa eu só dar um feedback aqui pro Rivelino, porque como a gente está gravando, aí também serve para ele olhar depois, tá certo? Então, ele fez algumas correções no texto anterior. Tem só um detalhe aqui que é legal até você saber também, Thalisa, porque como você não está colocando imagem, isso não é pecado não, tá certo? Mas no dia que você colocar a fonte, quando a gente colocar, é o sobrenome dos autores, tá certo? E não o título do livro. Então eu deixei aqui um comentário para você fazer o ajuste, Rivelino. Tá bom? O resto, aparentemente está tudo ok. Né, eu fiz alguns ajustes pequenos. Vocês, depois, se notarem alguma diferença na escrita do texto, eu mexo mesmo o texto de vocês, tá? Às vezes ele está muito coloquial, eu escrevo um pouco mais próximo da academia. Se vocês quiserem ver quais foram as palavras que eu troquei, vocês entram lá no histórico, bem aqui. Arquivo, histórico de versões, ver histórico de versões. Aí você entra aqui e vê, por exemplo, ó, eu estou entrando como tecnodocência, né, porque faz parte aqui do meu livrinho, então tá aqui, ó, tá em lilás. Então, ó, os números surgem da necessidade dos homens. Eu falei, vamos tirar dos homens e colocar dos seres humanos, tá? De resolver os diversos impasses. Aí eu faço algumas modificações no texto. Então, se vocês quiserem ver, vocês fazem isso depois, tá certo? Certo. Porque se para cada pequena modificação eu for dizer para vocês que eu estou modificando, demora muito. Aí pronto. Aqui embaixo o texto novo que eu pedi, né? Eu vi que você deixou algumas coisas marcadas em azul. Academicamente isso não pode, né? Eu acho que você sabe disso. Você deve ter utilizado, Rivelino, a marcação em negrita e azul por algum motivo aí, talvez para te lembrar. Depois você ajusta para não deixar assim, tá? Aqui, olha, tem uma citação direta que você colocou com o recuo 4, colocou, né, o Times New Roman 10, tá bem aqui, ó, tá certo? Mas eu tô achando essa apresentação um pouco diferente do que normalmente se apresenta em livro. Veio assim mesmo, com 2 pontos, separado desse jeito, com distanciamento assim. Então verifica se é realmente assim que tá lá no Bertone, para saber se tá tudo ok, tá? Muitas vezes aconteceu de você citar os autores, não colocar o ano e a página. Você gosta muito de citação direta, então você vai ter que se acostumar a colocar ano e página, tá certo? Então fica atento. Lembra que a academia não gosta de citações muito antigas, tá certo? Isso aqui é de 1999, século XX, então tenta procurar, mesmo que em livros didáticos, elementos mais novos, tá bom? Eu lembro que eu falei para vocês que vocês podiam colocar coisas mais antigas, mas assim, tenta procurar elementos mais novos. Você colocou aqui 2 autores de 1999, tá bom? Tá errado? Não, pode deixar, mas fica atento em relação a isso.
Aqui se falou dos parâmetros curriculares nacionais, então tem que colocar Brasil e o ano desses parâmetros, eu acho que é 1998, tá? Lembra que você também tem um documento que é a BNCC, que seria interessante você utilizar mais do que os parâmetros curriculares nacionais. Pode utilizar o PCN? Pode, mas a BNCC é muito mais bem vista hoje em dia do que os PCNs, tá certo? Aqui eu tô achando que esse texto tá cinza. Mas isso sou eu, não sei, deixa eu ver aqui. Pô, tava cinza mesmo. Então fica atento aí, porque tem umas coisas que estão cinza, é pra ficar preto, tá? Eu percebi isso agora. E aqui você trouxe o Garcês e colocou aqui a página. Veja que geralmente é maiúsculo que se utiliza, né? Veja lá nas regras da BNT da UFC. Da BNT da UFC. É maiúsculo ou minúsculo? Estou falando assim porque acabei de receber um feedback de uma revista dizendo que não se usa mais maiúsculo entre parênteses. E aí, Calisa, eu vi que você colocou também. Mas, assim, esse pessoal quer utilizar a BNT, NR de não sei quando e não sei quando mais. E aí fica a maior confusão na cabeça da gente. Então, entre parênteses... Não é nada. Olha lá nas regras da UFC Tá, e segue as certo. regras de lá. Não vou nem Tá dizer certo. o que Não, é. eu já tô tentando ficar amiga lá, né, da página, Isso, porque hoje eu tava usando pra agitar umas coisinhas. Isso. A Aí ideia tem é bem. essa. É pra usar, tipo, dicionário, entendeu? Tá certo. É Eu vou consulta, né? colocar lá no grupo pra facilitar quando o Rivelino for procurar também, então. Tá bom, ok. Página, tá certo? Tá certo. Esse texto aqui do Rivelino, ele ficou super coloquial. Vou ler aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. O ensino de matemática, em especial de frações nas escolas brasileiras e a aprendizagem dos estudantes, se mostra ineficaz e nos remete a um monstro de 7 cabeças. Ave Maria! Dizer isso na academia é um tiro que você dá na própria cabeça, tá certo? Não escrevam isso. Então, assim, por que é ineficaz? A gente não diz que é ineficaz, é uma coisa muito taxativa, é pouco eficaz, e quem disse que é pouco eficaz, né, vou dizer assim, que nem disseram para mim tantas vezes, quem é você para dizer que é ineficaz? Que pesquisa que você fez para dizer que é ineficaz? Entendeu? Então, ninguém diz isso academicamente. E nos remete a um monstro de 7 cabeças. Minha nossa senhora, jamais, em tempo algum, você pode dizer uma coisa dessa, né? Então, eu recomendo ou retirar esse parágrafo ou então reescrever, tá certo? E aí eu vi que outras coisinhas aqui foram trazidas e que remetem a alguns desses elementos. Mas eu listei aqui os elementos que faltaram. Então, o que é numerador, o que é denominador, como são calculadas as frações equivalentes, né? Além da forma algébrica, geométrica, porcentagem, como é que se representam as frações, a questão da adição e subtração de frações. Isso daria mais do que 4 parágrafos do que eu pedi, tá certo? Mas vocês vão precisar trabalhar esses elementos, principalmente para a atividade que eu vou passar hoje, tá? Então, é isso, o feedback é esse. Em relação à tabela, deixa eu só ver aqui, que eu estou em outro lugar. São tantos lugares, meu Deus do céu, para caminhar aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui onde vocês estão. No Drive. Então, vamos lá. Calisa, você falou que nem mexeu na tabela, né? Não. Tem a cara nem trem, meu Deus do céu. Mas foi, vou mentir. Eu tô com vergonha. Então tá aqui, ok, não tá mexida mesmo, né? Então, trazer aqui a definição de independência política, né? Eu falei para vocês assim, ó, o ideal seria vocês trazerem 3 definições, né? Mas, por enquanto, uma definição só já é suficiente. Então, isso não é para uma coisa que você vai precisar para escrever para amanhã, mas tá aqui, eu vou sempre ficar pedindo até vocês conseguirem preencher essa tabela, tá bom? A tabela, ela vai ser inserida em que contexto, professora? No contexto da análise de dados. Quando vocês forem fazer a coleta de vocês precisam estar com essa planilha preenchida para vocês compararem aquilo que os autores estão escrevendo e aquilo que os alunos estão escrevendo. E aí você vai dizer, tá próximo, tá muito longe, tem um erro aqui, tem um erro ali, aí vocês vão poder comparar melhor.
Então, assim, eu estou apresentando ela agora porque é o momento dentro da DBR de apresentar, né? Mas vocês não precisam complementar essa tabela para agora, para a próxima semana. Vocês vão ficar fazendo essa tabela aí, enchendo essa tabela até o final da qualificação de vocês. Vocês vão precisar Certo. dela mesmo, assim, com afinco, lá para agosto do ano que vem, quando vocês forem preencher com os dados dos alunos, tá certo? E no caso dessa tabela, assim, como a gente vai estar trabalhando com os alunos, essas definições, então, a gente pode pegá-las com um livro didático para estar mais próximo do aluno, ou eu tenho que pegar de autores da academia, o que é melhor? Pode trabalhar os dois. Seria interessante trazer os dois, tanto da academia quanto do livro didático. Tá certo? Então, eu estou Certo. pedindo 3 autores, traz um autor da Uhum. academia e 2 autores de livro didático, não tem problema. Tá certo? Beleza. Um que aí, assim, ó, academicamente eles estão distantes, assim, esse tanto, né? Do livro didático esse tanto. Ou então eles estão próximos, ou então eles sabem, mas eles sabem superficialmente, entendeu? Pode acontecer Uhum. isso também. Pronto, que eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque para ver o que sai da academia e chega no meu aluno, porque às vezes é uma distância muito considerável, né? Bem grande, isso mesmo. Deixa eu ver aqui a tabela do Rivelino, para ver se ele fez. Pronto, ele fez. Só que qual o problema que tem aqui, Rivelino, na sua tabela? Você colocou aqui conceito de fração, né? Tá aqui a definição, partes de um inteiro. Quem disse isso? Qual foi o autor? Qual foi o ano? Qual foi a página? A gente precisa colocar isso aqui. Então, pode ser que você tenha colocado só aquilo que você entende como fração. Ok, mas aqui a gente vai precisar encontrar uma definição bem explícita do que é fração, do que é numerador, do que é denominador, dentro de um autor que escreveu sobre isso, tá certo? Então, é importante depois você refazer isso trazendo mais de um autor, inclusive, como eu falei para a Calisa, né? Então, você pode trazer um autor da área acadêmica e 2 autores de livro didático, não tem problema nenhum, tá bom? Pronto, deixa eu só ver aqui no procedimental. Multiplicado e dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, né? Assim que se calcula a fração equivalente. Com o método de decomposições simultâneas, enquanto o menor múltiplo comum, ok. Precisa aqui, Rivelino, identificar como é que é esse método de decomposições simultâneas, tá? Por isso que eu falei para você, é bom trazer uma imagem aqui mostrando como é que se faz esse MMC. Repete denominadores, soma numeradores. Encontra o MMC, substituindo numeradores e denominadores por frações equivalentes. Mas como é que é esse processo? Precisa esmiuçar melhor os processos que precisam ser feitos para esse cálculo, tá bom? No conceito, você precisa trazer o autor bem direitinho com ano e página. Nos procedimentos, seria interessante se você pudesse também trazer o autor com ano e página, tá certo? Como é que o autor fulano de tal diz que uma adição de fração com denominadores diferentes deve acontecer, tá bom? Então, isso precisa ser mais trabalhado dentro da sua tabela. Você fez tudo que eu pedi? Fez, mas agora precisa aprofundar um pouco mais, trazendo os autores, ano e página dos elementos que você trouxe aqui na tabela, tá? Fora que essas dificuldades aqui a gente precisa pesquisar, né? Então precisa saber quais foram os autores que pesquisaram sobre isso, o que eles dizem sobre a compreensão do conceito de fração, do conceito de numerador, denominador, de algum autor, pesquisador que pesquisou sobre isso, tá bom? Então a gente vai preenchendo isso com calma no decorrer desse ano agora de mestrado de vocês. Ok, Calisa? Uhum. Beleza. Sim. Então vou voltar para cá para explicar o que a gente vai fazer essa semana. Deixa eu ver. Ok. Não queria essa página não. Deixa eu ver se eu acho outra. Mas ele só está mostrando essa aqui mesmo. Então vamos lá.
que a gente vai fazer é a escrita do problema, tá bom? Então, a ideia é a gente juntar a parte epistemológica com a parte ontológica do que vocês fizeram, ou deveriam ter feito, né? Para poder escrever esse problema. Então, vocês vão ver que tem elementos da epistemologia e da ontologia nessa escrita do problema. Que problema é esse? É o problema de pesquisa de vocês. Onde vocês vão ter que mexer para poder justificar a pesquisa que vocês estão fazendo. Então, todo pesquisador precisa de um problema. A gente vai correr léguas para poder ir atrás de problema. Nunca vi uma pessoa que gostar tanto de problema como pesquisador, né? Então, a gente quer um problema, a gente precisa de um problema para saber como é que a gente vai resolver esse problema. Então, a ideia é dizer como e quando surgiu o conceito que vocês estão trabalhando, quem desenvolveu esse conceito e sob quais circunstâncias, tá bom? Isso é um parágrafo. Então, você vai falar sobre, no caso da Calisa, a questão da independência. Então, como é que surgiu o conceito de independência, quem desenvolveu esse conceito, sob quais circunstâncias, escreveu lá o primeiro parágrafo do problema, né? Então, quais são os conceitos vinculados a esse conceito de independência, né? Aí a ideia seria vocês trazerem 3 autores diferentes, como eu já tinha falado, né? Se vocês não tiverem 3, tragam 2. Se não tiverem 2, traga só 1. Mas a ideia é você dizer, olha, independência é isso, isso, isso. Independência do Brasil é isso, isso, isso. E a independência do Brasil pressupõe o uso desses outros conceitos que são isso, 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 isso. Tá certo? Então, aí você teria mais uns 2 parágrafos para escrever sobre o conceito de independência do Brasil e os conceitos que são agregados a esse conceito, tá bom? E aí depois a gente vem para falar sobre as dificuldades conceituais. No caso do Rivellino, como ele também tem procedimentos, ele vai precisar utilizar aí um parágrafo para poder falar quais são os procedimentos que são utilizados para o cálculo de frações equivalentes, adição e subtração de frações. Tá bom? Mas é rápido. É só para a gente falar, dar uma contextualizada no problema mesmo que vem agora, né? Quais são os tipos e graus de dificuldades que os alunos têm para compreender o que é independência e o que é independência do Brasil, tá certo? E aí você não pode falar só da sua experiência, tem que ir atrás das pessoas que estudam sobre isso. Então, talvez o maior problema que vocês vão ter agora na escrita do problema é buscar esses autores que falam sobre as dificuldades que os alunos têm em entender esses conceitos aí. No seu caso, Calisa, de independência do Brasil, e no caso do Rivellino, o conceito de fração. Então, o que geralmente eles têm dificuldade? Quais são as dificuldades que eles têm? O quanto essa dificuldade é grande ou não é tão grande assim, tá certo? E em relação ao Rivellino, ele também vai ter que falar dos procedimentos. Então, uma coisa é a pessoa entender o que é fração ou não. Outra coisa é ela entender como é que se faz a adição e a subtração de frações com denominadores iguais e diferentes, tá bom? Então, a ideia é vocês utilizarem os textos epistemológicos e ontológicos que vocês já escreveram, tá certo? Para a construção da escrita do problema, que deve ter aí entre 1 a 2 páginas, tá bom? Agora não é só 4 parágrafos, vocês vão aumentar isso um pouco mais, tá? E na próxima sexta-feira eu vou dar o feedback de vocês, para vocês, desse texto que vocês vão estar escrevendo, tá? Para compor o problema de vocês. Então, eu vou sair daqui de novo. Professora, caso a gente não encontre, né? Procurou, não encontrou alguém que fale sobre essa dificuldade de estudar a independência do Brasil, vamos dizer assim, porque é bem específico, né? Uhum. E aí? O que a gente faz? Existem 2 alternativas, que são as seguintes. Peraí, deixa eu só me localizar aqui. Ok. Você procura dificuldades em estudar história, não necessariamente independência do Brasil, mas a dificuldade de compreensão da história. Então, você aumenta um pouco o escopo, né, para ficar mais fácil. Ou então, você muda o seu objeto de estudo, né, o conceito com o qual você vai trabalhar. Não está achando, ninguém pesquisou nada sobre independência, então a gente procura outro conteúdo.
Não sobre independência, mas sobre dificuldade de estudo da independência, né? É isso mesmo, né? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não, Peraí, deixa eu abrir deixa eu aqui. entender melhor. É assim, não encontrou nada sobre dificuldade de compreensão sobre a independência do Brasil. Isso, Procura sobre dificuldade de compreensão de conceitos históricos. certo. A dificuldade de estudar história. Qual a dificuldade que os alunos têm no estudo de história? Não encontrou nada, a gente vai precisar mudar o nosso escopo. Não dá para trabalhar com a independência do Brasil. A gente vai ter que trabalhar com um conceito de história que as pessoas estão pesquisando e estão olhando, entendeu? Sei. Mas eu acho E, que se você procurar sobre história como um todo, você vai encontrar. com certeza, sobre a história como um todo, com certeza acha. Aí, você falou sobre a dificuldade dos alunos, né? Eu vou aqui com as minhas suposições, né? Se eu encontrar um artigo, uma escrita, né, que fale sobre dificuldade do estudo, mas não necessariamente vai se referir a alunos do Fundamental 2, por exemplo, já serve, não serve? Serve sim, serve sim. Né? É difícil para alguém com um conhecimento mais avançado, por conseguinte, deve ser também para quem é mais jovem, eu acredito, Sim, né? serve também. Então, só para alinhar que, quando eu for Isso. cascavinha aqui, vai dar certo. Tá bom? Então, essa é Tá a certo. Tá busca ótimo, maior que professora. vocês vão ter que fazer. Pesquisadores que trazem as dificuldades dos alunos. Isso é muito importante. Tá bom? Então, Tranquilo. o que eu deixei aqui para você? Então, aqui, ó, apresentação do problema. Tá certo? Então, você vai escrever aqui embaixo. Vai começar a escrever aqui. Tá? Com recuo. Com recuo. Escrever a partir daqui. E sempre colocando as referências embaixo, né, professora? E depois a Isso. gente junta tudo e bota lá no final, né? Isso. Tá certo? Por enquanto, a gente está fazendo um rascunhão. Daqui a Tá certo. pouco, a gente vai, eu vou criar um novo arquivo e aí a gente vai começar a copiar e colar algumas coisas que vocês estão escrevendo dentro da estrutura que é necessária para a escrita do projeto, tá bom? Então, você vai escrever a partir daqui. Mas, assim, como e quando surgiu o conceito de independência? Quem desenvolveu esse conceito? Sob quais circunstâncias? Aquilo que eu mostrei anteriormente. O que é a independência do Brasil? Quais conceitos estão vinculados a este conceito inicial? Guerra, revolta, nação, Estado, tá certo? O que você achar que é conveniente para esse momento, para você contextualizar o que é essa independência e o que é a independência do Brasil. Ou seja, a gente está chupando coisas que você escreveu lá em cima. Então, professor, eu posso copiar e colar as coisas que eu tenho lá em cima, reorganizar aqui embaixo? Deve. Então, assim, a gente lá em cima já montou, já criou as pecinhas do quebra-cabeça, né? No seu caso, foram poucas, mas você, mesmo sendo poucas, você pode trazer de lá e mandar para cá, tá certo? E aí você ajusta o texto para começar a ficar com cara de problema, tá bom? E o mais importante é esse final aqui, que é uma coisa que vocês ainda não fizeram. Os tipos e graus de dificuldades conceituais que os estudantes geralmente apresentam sobre o conceito de independência do Brasil e seus conceitos próximos, revoltas, guerras, nação, Estado. Por exemplo, eles podem ter dificuldade e confundir o conceito de nação e Estado, né? Isso pode ser uma coisa muito comum. E aí alguém já estudou sobre isso, você vai trazer o resultado dessa pessoa aqui, tá bom? E Certo. aí, Eu andei trabalhando com os meninos essa semana, inclusive. Eu estava consolidando sobre esse assunto, que eu estou trabalhando, inclusive. Aí botei eles para falar o que é que eles entendiam por guerra. Aí saíram várias respostas interessantes. Eu sei que eu não posso colocar de maneira anedótica dentro da pesquisa, isso. mas já dá para a gente ter um feeling de para onde vai se dirigir, né? Isso mesmo, é ótimo. Eu estou adorando, porque o Rivelino, ele também está pegando as coisas que ele está aqui meio que aprendendo e fazendo, já está aplicando na sala de aula para ver e Sim, sentir, né, ter esse feedback. Eu acho é, isso maravilhoso, gente. É ótimo, é para ser assim mesmo. Meio que vocês estão vivendo a pesquisa de vocês, né, para sentir como é que é o clima. Maravilhoso, muito bom, viu? eba, Então, aqui, lembra que quando vocês forem procurar aqui os graus e tipos de dificuldade, vocês vão trazer aí uns 3 autores. Aqui é legal que sejam uns 3 autores mesmo, tá bom? Que é no mínimo isso, a gente utiliza mais depois. E dos 3 últimos anos, preferencialmente. Então, 23, 22, 21, 20, né? 2020. Aí, não estou encontrando. Vai descendo, não tem problema. Mas é bom dar uma procurada dos recentes
porque a academia enche a paciência com isso. Aliás, a academia ela enche a paciência com muitas coisas rigorosas e chatas que eu não coaduno, certo? Eu não gosto, mas eu faço parte da academia, eu sou obrigada a fazer o que ela manda. Mas tem determinadas coisas que eu não curto não, viu, gente? Então, vocês culpem a academia, não me culpem não, eu sou apenas a porta-voz. Nada de culpar o mensageiro, pode Não, deixar. por favor, por favor. Então tá aqui, vou passar para o do Rivelino, que também eu coloquei lá embaixo. Aí eu vi que ele colocou várias referências aqui, mas tem várias coisas que precisam ser ajustadas. Eu posso colocar aqui alguns indicadores. Tem um monte aqui, ele falei, você não colocou nenhum, Rivelino? Ele colocou todos. Tá Cuidado, bonito. cuidado apenas, tá certo, gente? Que as referências que precisam estar no texto, ou estar lá no final, são apenas as referências que a gente utiliza no texto, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Não vai colocar referência a mais, sendo que você não utilizou aquela referência no texto, tá? Então fica atento. Rivelino, se você colocou a mais, tira, tá? Coloca só as que você usou no texto. Então tá Depois aqui. da bibliotecária olha, professora, um por um. Eu olho um por um, porque eu já passei uma vergonha terrível uma vez numa banca, quase que eu queria ser uma avestruz para me enterrar na cabeça no chão. Mas eu Eu pensei acabo que ela olhando ia um ser por um. lá na biblioteca, quando a gente fosse entregar lá na frente. Ai, tá certo, sim, senhora. Porque depois, Ave Maria, não, o A pior é pessoa disse passar. que leu sem ter lido. O difícil é passar vergonha na banca, gente. Ave, mas Deus me livre, porque vocês estão lá, né, com a cara a tapa, mas eu também, entendeu? O que vocês fizerem de errado, a responsabilidade é minha também. Então, a gente tá junto, não tem jeito não. Então Tá tá aqui, ó. certo. Como e quando surgiu o conceito de fração, quem desenvolveu esse conceito, sob quais circunstâncias? O que é fração, o que é numerador, o que é denominador, como ocorre a representação gráfica e numérica, o que são as frações equivalentes, o que é adição e subtração de frações, também lá, precisa estar lá, tá certo? Aí o ideal seriam 3 autores. Não achou? Traz 2. Não achou? Traz 1, né? Porque a escrita é sempre assim, ó. De acordo com fulano, fração é isso, 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 isso. Para cicrano, fração é isso, isso, isso. E para Beltrano, fração é isso, 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 isso. Aí as definições elas podem convergir. Então, diante da convergência das definições, este trabalho utilizará essa definição. Essa. É assim que a gente escreve, né? Como existe uma divergência entre um conceito e outro, se isso acontecer, né? Utiliza-se a definição de fulano de tal, que é essa, por causa disso, disso, disso. É assim que a gente escreve, tá certo? Por isso é necessário 3 autores. Elas Nesse podem primeiro se momento, complementar? como é? Elas podem se complementar? Podem sim, viu? Sei. Então, como elas se complementam, então nesse trabalho vai utilizar essas 2 definições, ou essas 3 definições, tá certo? Então, é para isso que a gente precisa de 3 autores, para poder mostrar que a gente está pesquisando e que a gente tem um cabedal teórico importante que vai dar uma boa fundamentação para a pesquisa empírica que a gente vai fazer, tá bom? Então, é para isso que serve. Mas agora, nesse momento, se vocês não conseguirem esses 3 autores, traz 2 ou traz 1 e depois a gente complementa, tá? Como são geradas as frações equivalentes, por que elas são importantes, né? E aí, aquele gran finale que eu falei para você, Calisa, e estou falando para você também, Rivelino. Quais os tipos e graus de dificuldades conceituais que os estudantes apresentam geralmente quando estudam frações? A sua representação geométrica, frações equivalentes. Aqui precisam ser 3 autores dos últimos 3 anos. Precisa procurar por esse pessoal que pesquisou sobre isso e teve isso como resultado. No seu caso, Rivelino, tanto os conceituais quanto os procedimentais. É importante ter os 2, tá certo? Porque aí você vai ter condições mais lá na frente de mostrar, assim, os meus alunos também estão tendo essas mesmas dificuldades, né? Ou então não, eles estão superando essas dificuldades. Então a gente precisa mostrar qual é o problema que a gente tem e o quão importante ele é. Tá bom? Entendeu direitinho, Calisa? Sim. Tô anotando aqui umas coisinhas. Pronto. Então, o que vocês precisam entregar para a próxima quinta-feira, especificamente, é esse texto aí de, no máximo, 2 páginas.
tá bom? Eu não vou pedir mais nada, nem para vocês complementarem o que era necessário anteriormente, tá certo? Eu queria que vocês se dedicassem a escrever esse texto, porque ele vai compor o projeto, vai para o comitê de ética, depois a gente vai enxertar mais coisas nele para a qualificação e depois a gente vai enxertar mais coisas para a dissertação. Tá bom? Certo. Pronto? Então, dá uma pausa no texto da semana anterior e foca nesse, né? Foca nesse daí. É claro que se você tivesse conseguido mais coisas lá, você iria ter mais facilidade para escrever esse texto aqui. Então, você vai meio que, nesse texto, trazer elementos que você não conseguiu trazer anteriormente, entendeu? Então, E aí eu posso ir escrevendo e complementando um com o outro, sem. Porque algumas coisas eu já sei o que eu vou escrever, já encontrei, só falta fazer a escrita. Vai dar certo. Lembra de trazer o texto que você já escreveu. Não precisa, tem determinadas coisas que não precisam ser escritas novamente, não, tá certo? Copia, cola, traz e adapta. Vê de que forma que essas coisas se relacionam para você dar continuidade às outras coisas. O mais importante nesse momento é escrever sobre as dificuldades que os alunos apresentam, para compreender esses conceitos e procedimentos aí no caso do Rivelino. Tá bom? Certo. Se tiverem dúvida na segunda, na terça, na quarta, me chama pelo WhatsApp. Não tem problema não. A hora que eu conseguir ler e responder, eu respondo. Tá certo. Tá? E aí, Calisa, alguma dúvida? Por enquanto não, mas quando eu começar a mexer vai aparecer. Por enquanto tá bonita. Quando a gente começa a cavucar, aparece. Mas é assim, né? É sempre. Desse jeitinho sempre. Mas em relação ao contexto geral, tá tudo certo, né? Sim. Pronto. Sim, até agora sim, tranquilo. Pois então tá bom. Então, bom final de semana para vocês, viu? Igualmente. Bons estudos. Não lhe verei hoje. Não. Estarei abandonada. Meu Deus. Eu não estarei presente, mas eu estarei com você espiritualmente. Sinta-se abraçada e amparada. Tá? Tô nervosa, professora, mas vai dar certo. Mas você não tem motivo para estar nervosa, não. Você sabe muito bem o que você vai fazer. Você vai ver, você vai ser uma das únicas lá que vai estar bem consciente. Respira, vai dar certo. Tá bom. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tudo de bom, viu? Tá bem, tchau. Tchau.